Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial e como eu gosto de fazer todas as vezes que isso é possível, estou aqui com vocês num ambiente aberto, com ar puro, luz natural, porque eu gosto sempre de compartilhar esse tipo de ambiente com as pessoas que estão fora do nosso país, que têm saudade aqui do Brasil. Olha, eu quero dizer para você que nós estamos respirando um ar muito melhor aqui na nossa pátria, porque é impressionante como eu tenho encontrado pessoas que são inscritas aqui no nosso portal, por onde eu vou, né? E as pessoas vêm dizer para mim que como foi importante nós todos termos atravessado esse período tão ruim aqui no nosso país juntos, acreditando que era possível a gente fazer alguma coisa, que era necessário a gente ter um combate permanente a essa gente que teve à frente do poder aqui no nosso país, e nós conseguimos fazer isso. Então, quando a gente consegue fazer isso, é um sentimento muito bacana que a gente experimenta enquanto sociedade, porque a gente percebe que valeu a pena a gente ter feito alguma coisa. Agora, eu gosto sempre de salientar também para essas pessoas que a nossa tarefa ela não acabou, porque essa anomalia, essa intoxicação que nós vimos aqui no Brasil, ela não terminou. Ela está sofrendo ali os remédios, os medicamentos, as compressas, né? Mas essas enfermidades ainda estão muito longe de terminarem. E aí é necessário que todos os vetores da sociedade, vetores políticos, as pessoas dos diversos grupamentos sociais, as religiões, as igrejas, enfim, todos os organismos sociais que sinceramente querem mudança nas injustiças, que todos se mobilizem para que essa gente que fez esse mal todo contra o nosso país, eles não voltem. Então quero conversar com vocês sobre alguns fenômenos o que explicam, de um certo modo, por que nós estamos nessa situação e o que a gente deve fazer, né, para seguir em frente e continuar cada vez mais jogando caminhões de lixo sobre essa gente que foi para o lixão da história. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você aqui é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não esqueça de dar o seu joinha e de mandar o seu comentário para cá, porque são preciosos aqui no nosso portal. Lembrando que todos os dias eu faço um chat aqui para a gente interagir, a gente bater um papo ao vivo antes de entrarmos no ar. E se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional de você ficar engajado, você ficar aqui conosco nesse movimento permanente aqui de resistência, né, de manutenção da nossa sanidade mental. Pois bem, gente, eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas mostram assim, né, uma surpresa, né, muito grande do que aconteceu aqui no Brasil. De repente você se deparou com parentes que você não sabia que aquele parente tinha aquelas coisas ruins dentro desse parente, né? Tinha o desamor, tinha uma falta de empatia, uma falta de solidariedade, um desprezo pela vida humana. Quantos de nós não ficamos absolutamente chocados com o comportamento de pessoas que a gente conhecia durante a pandemia? Pessoas desprezando regras básicas de saúde, pessoas reproduzindo os textos de uma pessoa tão imprestável quanto o ex-presidente da República. E mais do que isso, nós vimos pessoas da comunidade médica reiterando as insanidades que uma pessoa como o Bolsonaro fazia o tempo todo. Isso, evidentemente, chocava todos nós, sobretudo as pessoas que estavam na linha de frente no combate à pandemia e às insanidades ao mesmo tempo. E o incrível foi que depois a figura do ex-presidente da República, ele quase ganhou as eleições. E como se explica uma coisa dessas? Eu sempre comentei aqui com vocês que esse fenômeno ele não surgiu do acaso. Nós tivemos, de fato, a internet como um fenômeno mundial que nasceu para compartilhar coisas positivas, conhecimento, saber, educação, ciência e também compartilhar sentimentos bons, a solidariedade, a irmandade entre os povos, enfim, a evolução da humanidade de uma maneira geral. Só que essa ferramenta espetacular, ela quando começou a ter um braço que ofereceu lucro,
para quem estava envolvido no meio dessa história, também trouxe muitos espertos, pessoas inescrupulosas para atuarem também nesse ambiente. Esse grupo de pessoas sem escrúpulos, simplesmente eles potencializaram muitas coisas ruins que já existiam na sociedade, um amoldamento, né, de várias sociedades que já era feito pelas religiões, pelos veículos de comunicação, a serviço sempre de um poder econômico, um poder político e muitas vezes também associado a um poder militar. Então, nós tivemos uma doutrinação de muitos povos, sem falar nas escolas, nas universidades, que nunca foram entidades transformadoras, revolucionárias, né? Elas sempre deram conhecimento, mas você não tem uma universidade que dê um curso e provoque uma reflexão sobre desigualdade social, por exemplo, exceto as faculdades de ciências humanas. Quando você pega um curso de engenharia, um curso de medicina, um curso técnico, né, um curso que tem ali muita ciência, muitas vezes a grade curricular de todas as universidades e escolas não fazem a conexão dessa ciência com a realidade social. Alguns desenvolvem por conta própria, porque se depender de mais essa ferramenta, nós temos um reforço no amoldamento de opinião pública, né, de uma maneira geral, da sociedade de uma maneira geral. Então a internet surge para trazer mais conhecimento, para fazer um contraponto a toda essa formatação que a gente já tem, não só no Brasil, mas em todas as sociedades. Uma formatação conservadora no sentido de conservar a sociedade no imobilismo. As sociedades não podem ser críticas, as sociedades não podem ter conhecimento, porque o conhecimento ele vai fazer com que essas sociedades busquem cada vez mais igualdade, lutem cada vez mais contra as injustiças, que não se conformem com as situações de iniquidade. Se todos nós tivéssemos conhecimento sempre, dificilmente a gente cairia em algum tipo de golpe, mesmo o nosso plano pessoal, nosso campo familiar, como também não cairíamos em golpes políticos engendrados por estruturas políticas para terem um poder. Então, gente, quando a gente olha o que aconteceu no Brasil, a gente não pode simplificar achando que isso tudo foi obra apenas do Bolsonaro e que uma vez o Bolsonaro indo para o lixo da história, a tarefa está cumprida. Não. Nós vamos todos os dias estar sendo bombardeados pelas notícias do cotidiano. E essas notícias do cotidiano, elas vindo de todas as vertentes, se elas não tiverem também esse propósito de provocar uma consciência crítica, de fato a gente vai vivendo a nossa vida com os problemas sendo resolvidos aqui e acolá, mas sem ter a compreensão de como é importante a gente mudar determinadas estruturas. Daí a importância de termos um líder político, e no caso nós conseguimos eleger um presidente da República que é um líder político. Ele não pode ser apenas um líder eleitoral, um líder que joga suas energias para ganhar as eleições e a partir daí fazer alguns programas sociais importantes. Não, um líder político ele tem que ajudar a sociedade a ter essa compreensão dos nossos problemas, das causas desses problemas e de como unir forças para resolver e enfrentar esses problemas. Porque senão a gente consegue resolver alguns problemas sociais, mas a gente não mexe na estrutura. A gente não tem força, o governante, o líder, não tem força política suficiente para enfrentar as estruturas que detêm essas ferramentas todas de poder e de formatação da opinião pública. Moral da história, a figura do Bolsonaro está indo para o lixo da história a cada dia. Cada dia a gente vê uma situação, cada vez mais uma decrepitude, uma desmoralização, um chororô terrível. Cada vez a gente vai vendo a sua desmoralização perante as pessoas que ainda acreditavam nele. As pessoas percebem que ele de fato era um mentiroso, ele era um falastrão, ele era um covarde. Isso vai se demonstrando cada vez mais no seu choro compulsivo por todos os lados. A pessoa sem inteligência nenhuma não sabe tirar proveito de absolutamente nenhuma situação, o que mostra pra gente que ele de fato foi apenas um grande fantoche, como eu sempre salientei com vocês. E uma vez imprestável para a estrutura econômica, o modelo econômico, o modelo político, enfim, ele sofreria tudo aquilo que ele começou a sofrer agora. Moral da história, nós vamos
cada vez mais ter que ficar com os nossos olhares muito atentos, cada vez mais prestando atenção nas coisas que estão acontecendo no cotidiano, mas cada vez mais tentando impulsionar a sociedade brasileira, o nosso país, para mudanças inspiradas nos melhores sentimentos e capitaneada ali por uma liderança política que possa se comunicar com a maior parte da sociedade para justamente falar desses princípios, dessas coisas importantes para fazer com que o nosso país alcance aquilo que outras sociedades alcançaram também. Gente, para finalizar, quando a gente vê a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, esses países não nasceram prontos. Esses países, algumas décadas atrás, um século e meio atrás, eram países repletos de barbaridades, de bárbaros. A Europa passou por duas grandes guerras e esses povos conseguiram dar passos importantes para frente. Por que nós estamos lá atrás ainda? É possível a gente alcançar isso, nós temos tudo para chegar a esse novo mundo, né, que a gente sonha. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu fico muito feliz em ter tanta gente como você aqui no nosso portal. A gente vai ficando por aqui, mais uma vez aqui estou no ambiente aberto, né? Enfim, às vezes tem interferência de som, mas eu acho que deu para mandar o recado aqui, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!